Oi, gente. Eu vou iniciar o estudo da gente hoje com a biologia celular. Tá já seguindo aquele cronogramazinho que eu deixei lá na enquete. Antes mesmo de eu ver o resultado, né? Para vocês não ficarem sem conteúdo hoje. Então, a gente vai começar aí com a biologia celular, tá? Lembrando que todo o conteúdo que a gente vê no terceiro ano é uma lembrança, né? Uma revisão das coisas que a gente viu primeiro e segundo ano do ensino médio, tá? Como já passou um pouquinho de tempo, talvez vocês não lembrem. Então, o intuito aqui, ó, o objetivo é fazer vocês recordarem para fazer um bom vestibular, uma boa prova de concurso, seja o que for, tá bom? Então, vamos lá. O que fala aí a teoria a teoria não, a biologia celular? A gente também conhece a biologia celular como citologia, tá? Vai ser a parte aí da biologia que vai se dedicar ao estudo das células e das estruturas que a gente encontra nelas, né? É importante estudar a célula porque, além dela ser a menor unidade viva de um ser vivo, né, de um organismo, a gente vai usar ela para diferenciar quem é vivo de quem não é vivo, né? Aqueles seres sem vida, eles não têm células. Como que essas coisas começaram, né? Tudo começou aí, as células começaram a ser estudadas a partir dos trabalhos com cortiça realizados por Robert Hooke em 1665. Ele verificou células de cortiça morta, né? E acreditou que essas estruturas elas eram apenas câmaras vazias, né? Apenas células, né? Daí vem a denominação da célula, que significa pequena célula. Esse microscópio aí no meio da imagem, bem rudimentar, foi o que ele utilizou para fazer os estudos. E ali na esquerda a gente tem a imagem, né, uma página do trabalho dele, que foi o que ele viu nesse microscópio, tá? Só que os estudos não pararam por aí, né? A gente tem um desenvolvimento sempre da ciência, e com esse desenvolvimento daquele microscópio rudimentar lá dele, estudos mais aprofundados também, outros materiais, a gente tem aí dois estudiosos aparecendo na história da biologia, que é o Matthias Leiden e o Theodor Schwann, tá? Eles foram um botânico e respectivamente aqui da esquerda para a direita, um botânico e um zoólogo, tá? Eles foram fundamentais aí na teoria celular, tá? Na construção da teoria celular. Travei, gente, desculpa. Essa teoria dizia que os seres vivos eram compostos de células, né? Eles viram que as células elas eram muito mais complexas do que aquelas que o Hooke visualizou lá no microscópio dele. Então, os estudos foram se aprofundando, né? E não parou por aí. Para finalizar, a gente tem aí o Rudolf, tá? Que em 1855 publicou um trabalho em que ele afirmava que todas as células se originavam de outra pré-existente. Só em 1878 que se observou o processo de divisão celular e se conseguiu provar como a multiplicação das células ocorria. Tá? Então, os estudos eles não paravam, né? A gente tem aí sempre obra complementando obra, tá bom? O que se concluiu, né? No final das contas, o que se concluiu foi que todo organismo vivo é formado por uma ou mais células, que as células são as unidades funcionais e básicas também, tá, de um ser vivo, e que uma célula sempre vai se originar de outra já pré-existente, tá? Ela não vai surgir e aparecer aí do nada. E atualmente, como que a gente define uma célula, né? Atualmente a gente tem a célula formada por três partes principais, básicas: o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo, né? A gente tem que destacar aí que o mais certo é admitir que todas as células têm material genético, tá bom? Uma vez que nem todas possuem um núcleo delimitado pela membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. A membrana que envolve o núcleo é chamada de carioteca, tá bom? As células que não têm essa carioteca, a gente vai chamar de procariota. Tem aí na imagem, tá? E as que têm essa membrana segurando ali, delimitando o núcleo, a gente chama de eucariota, tá bom? Isso aí a gente viu lá no 7º ano, depois viu no 1º ano.
Sobre a membrana plasmática, o que a gente pode falar sobre a membrana? A membrana ela tem como função controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Tá? Ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai. Ela tem duas características muito importantes. A permeabilidade seletiva, que é exatamente isso, que vai permitir o que entra e o que sai da célula, tá? E esse modelo de mosaico fluido, tá? A estrutura dela é de mosaico fluido. Fluido porque consegue se entrar as substâncias, né? Ele tem uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, são fósforos e lipídios que formam a membrana, tá? E nesse fosfolipídio a gente tem proteínas aí inseridinhas. Até aqui na imagem dá pra ver. Quem quiser pausar e dar um zoom. O citoplasma ele é viscoso, né? Um líquido viscoso presente entre o núcleo e a membrana, onde estão as organelas. As organelas, elas são estruturas responsáveis pelas funções da célula, respiração, digestão, excreção, tá? Se a gente analisar aí as organelas de uma célula, a gente vai ver que também existe diferença entre uma célula eucarionte e procarionte em relação a organelas, tá bom? Gente, desculpa, aquele modelo de mosaico fluido e permeabilidade seletiva não fazem parte do citoplasma, tá? Então eu não apaguei aqui da minha... Desculpa. As organelas. Vamos começar falando aí sobre o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, ele pode ser liso ou rugoso. Mas, de forma geral, ele é formado a partir da invaginação da membrana, ou seja, a parte da membrana que entra, né, que forma uma bolsa, e tem uma redezinha aí membranosa que vai ter tubos ou pilhas, né, achatadas uma em cima da outra. Essa diferença entre retículo liso e rugoso, né, a gente às vezes até abrevia em REL e RER, tá? Mas não abrevia não, só para vocês entenderem melhor quando você estiver fazendo um resumo e tal. Pode abreviar para você agilizar o conteúdo da sua cópia, tá bom? Mas na hora de prova, assim, não abrevia não. Então, vamos lá. A diferença entre eles é que o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos aderidos na superfície, enquanto o rugoso tem, tá? Até na imagem aqui dá pra ver umas bolinhas. Sobre o retículo endoplasmático liso, né, ele vai sintetizar principalmente lipídio, tá bom? Que vão constituir aquela camada da membrana, aquela bicamada de fosfolipídio lá da membrana, tá bom? Além disso, ele também produz aí carboidratos, certo? Além disso tudo, a gente tem aí uma relação com a produção de esteroides, tá bom? Que vão formar aí os hormônios sexuais que são produzidos nas gônadas, o estrógeno, a progesterona e a testosterona, tá? Tem relação aí com o retículo endoplasmático liso. Agora, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai desempenhar a síntese de proteína, tá bom? Basicamente. Agora, a gente tem aí o ribossomo. O ribossomo é uma estrutura que vai estar relacionada com a síntese de proteína, que vai acontecer em todos os tipos de célula, até nas células procariontes, lá que são mais precárias, tá bom? Eles são muito, muito, muito pequenininhos. Tem alguns autores que vão afirmar que o ribossomo ele é uma organela sem membrana. Outros vão dizer que devido à ausência de membrana, eles não podem ser considerados organelas celulares. Enfim, existe ainda um estudo aprofundado sobre eles para se descobrir o que é verdade. Mas no fundo, a gente sabe que eles produzem aí proteína, tá bom? Partindo para o complexo golgiense, a gente tem aí uma organela celular que vai estar relacionada com o processo de secreção, tá? Secreção de substâncias. Formado por várias bolsinhas, tá? Vesículas ou bolsinhas achatadas, dá pra ver na imagem, que estão dispostas em pilhas, tá? Uma em cima da outra. Uma característica que a gente pode falar sobre o complexo de Golgi é que esse número
todo que a gente tem aí de cisternas, de bolsas presentes em pilha, tá? Vai variar de uma célula para outra. O complexo de Golgi ele é muito desenvolvido, tá? Em relação às outras organelas, tá bom? Vamos partir agora para a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela celular que vai estar relacionada com o processo de respiração celular, tá? Geralmente a gente se refere à membrana como casa de força da célula, né? Porque é através do processo da respiração que a energia é gerada, né? O ATP é gerado. Elas têm esse formatinho esférico, meio alongadinho, né? Vão estar em todas as células eucariontes, tá? Agora preste atenção que em célula procarionte a gente não tem mitocôndria, tá bom? Os lisossomos. O que a gente pode falar dos lisossomos? São organelas bem membranosas, né? Você vê aí que a casquinha dele é bem grossinha. É exclusiva das células animais, tá? Células vegetais não têm lisossomos. Vai estar relacionado com a digestão intracelular, tá bom? No interior tem enzimas ali que vão realizar essa digestão. A digestão extracelular vai ser em casos excepcionais, tá? Só em alguns casos. O lisossomo, ele tem origem a partir do processo da síntese e da transformação da complexidade celular, tá bom? Os centríolos são muito simples, tá? Vão participar aí ativamente na divisão celular. E para finalizar, a gente tem os peroxissomos, que são organelas bem membranosas também, que estão no citoplasma das células vegetais e animais também. E tem esse formatinho aí de vesícula meio arredondada. A função dele é armazenar enzimas que catalisam hidrogênio, água oxigenada, né, e substâncias tóxicas que precisam ser degradadas. Ele vai pegar essas enzimas e vai fazer um processo chamado de catalase, tá bom? Então, fechamos aqui para não ficar extenso. Vou deixar a atividade e qualquer dúvida vocês podem me chamar.